No vídeo de Yu-Gi-Oh! React aqui hoje, a gente vai ver o vídeo Yu-Gi-Oh! Duelist of the Rose é estrategicamente viciante. Então, vamos dar uma olhada aqui, já deixa o gostei. Eu já vou falar aqui um pouco, eu joguei muito pouco desse jogo, tá? Foi só na casa do meu amigo, porque eu nunca tive um Play 2, eu só tive emprestado assim por poucas semanas. Então eu não tive, infelizmente, a possibilidade de jogar esse jogo. Eu sei que tem formas de jogar com emulador e tal, mas ainda não tive essa oportunidade, quem sabe live um dia, então... Vamos ver aqui, né, o pessoal me mandou bastante, falou que esse vídeo aqui é bem maneiro, do canal aqui Porão dos Games. Então é isso aí, né, vamos deixar o gostei aí embaixo e, né, é isso aí. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para a Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional Game Radioativo para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então vamos lá, 3, 2, 1... Era ano 2000 e você tava sentado no sofá da sua sala, tomando seu café da manhã, esperando um dos melhores animes da sua vida. Yu-Gi-Oh! Versão brasileira, Paris e Vídeo, São Paulo. Cara, é que, ó, já 9 segundos aqui já vou parar. Cara, isso é uma coisa, claro, aquela coisa, no meu tempo é melhor. Não, não é isso, cara, mas... Quando passava na TV as coisas, a gente valorizava muito, tá? Porque como a gente não tinha opções sempre, que nem hoje em dia, que tem desenho na Netflix, HBO, Crunchyroll, onde a gente pode consumir qualquer tipo de conteúdo, o pessoal não vai saber o que é esperar o desenho no exato momento. E se tu não vê naquela hora, tu perdeu o episódio, aí tu tem que, sei lá, ou torcer pra ter uma reprise ou alguma coisa assim. Então, é muito... É nostálgico, claro. É muito legal hoje porque tu tem, né, essas opções, mas de certa forma isso aí fazia a gente dar um valor ainda mais, né, pros desenhos que a gente via, né, pros filmes. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Tá, também não é pra tanto. Clássico. Crianças pequenas chutando canela de mão maior. Pior que eu fiz react nesse vídeo. Cara, as expressões de Gilberto Barros é sensacional, tá, nesse vídeo. Ok, continuando. Caralho! E não contente em só assistir, você comprava as cartinhas na banquinha pra duelar com seus amigos. Ou simplesmente comprava as cartas pra sair batendo e trocando com seus amigos. Sério, eu nunca entendi o apelo dessa brincadeirinha. Cara, eu não batia bafo com as minhas cartas de Yu-Gi-Oh, tá? As minhas cartas pirata. Eu não batia. O que eu fazia era com tazo, cara. Eu não batia bafo com carta de Yu-Gi-Oh. Aí. Sem contar que as cartas acabavam sempre assim. Mas não contente de assistir o anime e duelar com seus amigos, você foi atrás de jogos do anime. E aí que você chega na banquinha e se depara com esse jogo. E você chega em casa já imaginando criar milhões de decks e enfrentar todos os personagens com esse deck. E você coloca o jogo no videogame e... Hã? Por que tem um tabuleiro? Por que eu tô andando com as cartas? Mas de que tipo de jogo estamos falando aqui, sua cascavel? Gostando dos inserts desse vídeo. Cara, tem um jogo de Yu-Gi-Oh! Que ninguém fala, mano. Que é um jogo de Play 1. Que ele só tem, eu acho que em japonês. E eu jogava no meu vizinho, cara. Pera aí. Era esse daqui, ó. Esse daqui é um jogo que eu não vejo ninguém falando, cara. É inacreditável. Claro, né? Porque só tinha em japonês e eu não sei se tem ROM traduzida, né? Mas é o Yu-Gi-Oh! Monster Capsule Breed and Battle. Eu lembro que meu amigo comprou isso aqui e a gente ficava tipo, meu Deus, tá, cadê as cartas, velho? No caso, tu cuidava dos teus monstros, tu dava upgrade nele. Era meio que um Tamagotchi ali, mais ou menos, né? Enfim, mais ou menos. Então vou voltar aqui pro vídeo, né? Já desviei pra caramba já do assunto. Estão aí. Pra nova geração que não sabe, isso aí é uma TV tubão, tá? Voltando em 2001, quando a Konami lançava bastante jogos e não um jogo só por década, sem contar que era uma época onde a gente tinha Castlevania saindo Igual da roda Rockstar. ainda, então não tinha coisa melhor. Com Yu-Gi-Oh! No seu auge no início dos anos 2000, a própria Konami, que além de te fazer gastar com as cartinhas que ela produz, ela fazia jogos também, e isso desde o PlayStation 1. Mas uma coisa curiosa da Konami é que quando o jogo era de console, eles faziam questão de fazer de tudo, menos o jogo normal de duelo seguindo as regras do anime. Pior que é, né? Só... Ela começou o quê? A fazer certo a partir do... Na realidade, os do Game Boy também tinha alguns que seguia meio que as regras do card game, né? Mas acho que nos consoles de mesa, os que a gente teve mesmo com regras oficiais mesmo, eram os Tag Force, né? Ou do jogo de cartas. Porque se até o próprio Yugi não seguia as regras do jogo, quem era a Konami nessa brincadeira? O Mago do Tempo envelheceu, meu Mago Negro. Mas ele ficou mais forte, não mais fraco. A idade traz consigo a sabedoria. Em 2001 isso não foi diferente, onde tivemos...
Cara, eu não acho que é inventar a regra não, tá? Beleza, a gente tem o Darkseid, né, que precisa ali do Mago do Tempo e do Mago Negro, mas tu tem que considerar que o Mago do Tempo era uma carta do Yugi, né? Então, enfim, um dia a Konami ainda vai lançar aí uma interação com eles e, enfim, essa cena vai ser mais justificada. Temos o lançamento de Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses, lançado exclusivamente para o PlayStation 2. Caso você comprasse uma cópia na época, vinha dentro do jogo cartas do Alpha, Beta e Gama, que eu achei zero sentido serem essas cartas. Poderia ter sido as cartas personalizadas das rosas vermelha e branca, que seria bem mais legal. Ia ser E o da hora jogo pra começa caramba. com a intro mais hypadora possível, para alguém que cresceu com Podia ser a rosa e ser tipo uma ficha, né? Mas a Konami não fazia tanta ficha nessa época, né? Então... For by the Memories, quando viu essa intro pela primeira vez eu quase infartei de emoção. No Press Start temos tanto o modo história quanto o Custom Duel, e você pode duelar contra todos que você enfrenta durante o modo história, só que livremente. Quando jogar no multiplayer, caso seu amigo tenha um save do jogo também, é só encaixar o memory card desse jogo no segundo slot e pronto, você tem um novo duelista na cidade para enfrentar. E o tanto que eu duelei isso no modo cara, eu sou trilha sonora do Toy Story aí. Era maravilhoso. E esse PlayStation multiplayer 1. engloba também o trade aqui, que você pode trocar cartas com seu amigo para o seu deck e vice-versa. Não era algo que eu fazia. Pô, mas fala, cara, esse jogo aí parece que tem muita poluição na tela, mano. Toda hora que eu olho pra tela, ó, olha só. Toda hora, ó, olha, mano, toda hora que eu olho, é muita poluição na tela, mano. É padrão pro nível das cartas, né? Pros textão da carta, mas, mano, toda vez que eu olho uma cena desse jogo, é 500 detalhes na hub. Amigo para o seu deck e vice-versa. Não era algo que eu fazia muito, mas legal que tem. Indo para a história do jogo, a história aqui, apesar de ser uma continuação do For by the Memories de Play 1, olha o nosso amigo azulado Simon aqui. É legal que eles colocaram uns designs diferentes em todo mundo daí, né, cara? Tipo, é a mesma arte que tinha no For by the Memories, só que os caras só fizeram um layout diferente, né? Um design diferente pra cada um. Tanto que eles até reutilizam alguns efeitos sonoros do jogo de Play 1. Aqui eles decidiram fazer a história baseada em uma história real, a Guerra das Rosas, onde cada personagem interpreta alguém nessa história, como por exemplo o Yugi, que faz o papel de Henry VII nessa história. E o Seth aqui não veio ver o macaco, mas sim representar o papel de Christian Rosencrantz, que pra quem não tá ligado, essa foi uma guerra que aconteceu em 1544 a 1587. Não tava ligado. Quem ficaria com o trono inglês, só que aqui não tínhamos gente matando de espada e com cavalos. A batalha aqui pelo trono era guerreiros furiosos em seus cavalos duelando, só que com cartas. Porque como dizem, né, uma flor não se bate nem com uma pétala de mulher. E aqui... Cara, eu tô achando a edição desse cara aqui muito bom, tá? Me lembrou até o cara do Colônia Contra-Ataca lá, o Wilson. No jogo podemos começar tanto com o lado do Yugi, os Yorkishes, quanto do Seto e os Lancastrian. E o nosso objetivo nesse jogo é conseguir as cartas das rosas com cada duelista que derrotamos. E o legal da história desse jogo é ser baseada na Guerra das Rosas, é que eles foram fundo nessa. Já começando aqui com os Yorkish e os Lancastrian, que era exatamente o nome das famílias que estavam em guerras. E o brasão dessas famílias estão praticamente iguais aqui no jogo. Olha... Cara, que da hora, mano. O negócio é baseado realmente numa coisa que aconteceu e trabalha em cima disso mesmo, cara. Ô, legal, tá? Meu conhecimento sobre o Duelist of Rose é bem limitado, então, enfim, esse vídeo aqui eu vou mais aprender do que talvez complementar. Então, olha lá enfim. um jogo de cartinhas fazendo representação histórica de guerra melhor que Call of Duty. Quem diria? E o tema do jogo, por ser essa história, toda a galera aqui tá caracterizada, com roupas meio medievais. É bem maneiro. Tá e bem temos massa. o Seto, né? Onde você vê que realmente ele estava 100% preparado pra tomar o trono. Ou ir pro carnaval. Note como estou fabuloso demais, Yugi. Escolhendo o lado do Seto, você enfrenta toda a galera amiga do Yugi. Escolhendo o lado do Yugi, você enfrenta toda a galera que treta com os amigos do Yugi. E sempre que eu inicio esse jogo, eu tenho a leve sensação que começar pelo lado do time do Yugi é um pouco mais de boas pra quem tá iniciando o jogo pela primeira vez. E a gameplay aqui é o que difere esse Yu-Gi-Oh! Dos outros. Primeiro que assim que iniciamos o jogo, temos que escolher uma carta pra ser o líder do seu deck, o que influencia nos elementos e a... Ô, será que tem em português esse jogo pra jogar, mano? Porque, pô, se tiver um portezinho em português, eu pra ele fazer uma live, pô. Fiquei muito interessado mesmo, tá? Agora tem que ver o quão interessado... Eu lembro que na época eu achei meio confuso o gameplay, mas também eu era pequeno, né, cara? Tipo, lá, eu tinha 13 anos. Sei lá, né? Eu queria jogar o jogo de carta e eu ficava, mano, que é isso? Cápsulas. Mas enfim, como eu nunca tive de fato, eu nunca me aprofundei nesse jogo, né? Enfim, a gente tem um monte de jogo de Yu-Gi-Oh! Por aí, né? A gente tem o Yu-Gi-Oh! Que parece um Mario Kart. Esse eu joguei mais.
as cartas que vão vir no seu deck. Você pode desligar e ligar quantas vezes que for o console, que as opções sempre vão ser outras. E eu lembro que até hoje, o melhor deck que eu já tive foi liderado por essa carta. Tanto que até hoje eu tenho um carinho especial por essa carta, sem contar que ela é bonitona. Mas no caso aqui eu tentei tirar ela e não consegui. Fui com esse Kriwell mesmo. E chegando de barquinho na ilha para nossa encruzilhada guerra sangrenta de cartinhas, iniciamos o jogo. E aqui a Konami criou um novo degrau de estratégia para Yu-Gi-Oh! Onde ele te lembra muitos jogos de... Ó, o que eu falei, ó. Cara, isso aqui, ó, tá me dando um pouco de ansiedade, tá? Tipo, olhar pra essa tela, cara. Olha a quantidade de informação. Tipo assim, beleza, não são umas informações, mas é muito número. É o número dos pontos de vida em cima, é do level, é número de carta. Aí do outro lado também é ponto de vida e tal, é foto de bicho, é nível aqui no meio, é o 99, que eu não sei o que é aquilo ali. Aí tem os monstros. Caraca, é muita informação. É tipo, é muito... É bem... É um pouco menos... Como é que se diz? Atrativo, não é atrativo, inclusivo. Enfim, mais ou menos aí, a palavra vocês entenderam. de RPG tático, mas sem as partes que seus guerreiros aprendem novos golpes. Aqui é quase como um xadrez, quase, onde temos as duas rainhas, que no caso é as cartas que você escolhe para ser sua rainha, e as cartas que invocamos são os peões para defender essa rainha, onde como um jogo de xadrez, cada peça aqui andará de uma forma diferente, com o cavalo e bispo no xadrez, que andam em L ou em X. E o campo, como em qualquer Yu-Gi-Oh, tem grande influência, que nesse jogo não é diferente, onde sempre que você for enfrentar algum inimigo, pelo menos 50% ou mais do cenário vai ser a favor do seu inimigo. Caso o campo esteja a seu favor, legal, além de aumentar o seu ataque e defesa, você poderá andar mais com a sua carta. Tirando o campo Crush, é aqui em que a desgraça mora, porque para passar por cima dele você não vai poder invocar monstros acima de 1500, senão ele é destruído na hora. E é óbvio que o inimigo vai ter cartas mais fortes que 1500, e aí que entra a estratégia. Mas nem tudo está perdido, porque podemos colocar traps e magia também no deck. A maioria funciona normalmente, mesmo com as regras totalmente diferentes nesse jogo. Ele lembra um pouco o conceito dos dados masmorras, né, do Duke, né? Eu sei que tem um jogo que é focado nos dados masmorras, mas me lembra assim um pouco, né? Tipo, é interessante. E lembra também um pouco ali daquele episódio do labirinto do Yugi, né? Que como tu tem ali um tabuleiro, de fato, e tu pode botar uma carta na zona. Enfim, bacana, é um mix assim dos dois. Interessante, interessante. E também temos efeitos de carta. Começa daqui do meu deck, o Pumpkin Rei dos Fantasmas, onde ele aumenta. Cara, eu sou totalmente a favor da Konami usar o Yu-Gi-Oh! O problema é que, tipo assim, quem gostava de inventar coisas era o Takahashi, né? O Takahashi, ele é claro, ele foi feliz fazendo o Yu-Gi-Oh! O card game de fato, mas ele sempre quis pegar a lore ali, né, os bichos do Yu-Gi-Oh! E tentar, né, implementar em outros jogos. Por isso que a gente tem o Breed and Battle, o Duelist of Roses, o Capsule Monsters, que são jogos completamente diferentes, só que eles pegam, né, eles flertam ali com os monstros, né, não é tipo criações do Takahashi de variações, tipo assim, como se fosse o Mario, né? O Mario tem o Mario Kart, tem o Mario Party, tipo, ele quer trabalhar ali a IP dele com variações. E agora, como ele já não se encontra mais com a gente, eu acho que a chance da gente ter variações de jogos de Yu-Gi-Oh! Que não segue a ideia do TCG, eu acho que é um pouco distante, infelizmente, cara. Tipo, a gente teve o Yu-Gi-Oh! Cross Duel, que também é diferente, né? Usa os monstros do Yu-Gi-Oh! E tal, mas é diferente, é uma batalha de 4 jogadores, que daí com um monstro tu bate na esquerda, outro tu bate na direita, outro tu bate reto no teu oponente. Então, pô, isso é bem legal, pena que a Konami não soube, né, trabalhar bem. E eu acho que daí, por ela não saber trabalhar bem, ela deve olhar, o pessoal não tem interesse, vamos fazer só card game mesmo, né? Então, é uma pena. Então, é legal a gente valorizar esses jogos que faziam o Yu-Gi-Oh!, sei lá, inventar uma parada diferenciada, sabe? O ataque de todas as minhas cartas tipo zumbi. Isso literalmente me salvou em muitos duelos. E nesse jogo temos 3 modos de vencer o duelo aqui. A primeira é atacando as cartas dele até acabar os pontos de vida do inimigo. A segunda é atacando a rainha dele, que no caso aqui ele não vai perder, mas vai ser um ataque direto nos pontos de vida dele. É literalmente quase um xadrez. E a terceira é a mais cruel, é inclusive, até hoje ninguém fez um roguelike de xadrez, né? cercar completamente com as suas cartas a rainha do inimigo, não deixando nenhum espaço para ele invocar. Isso forçará a ser
CPU desistir do duelo. E não tem nada mais humilhante do que isso. E sempre depois de um duelo vai ter uma maquininha estilo caça-níquel pra você tirar uma carta que o inimigo tem. Fazendo crianças apostarem em cartinhas e agora jogando em caça-níqueis. Eu tô de olho em Konami. Mas essa máquina caça-níquel vai depender muito da sua performance no duelo pra vir cartas boas. Mas o bom aqui é que você não precisa tirar 3 iguais. Qualquer carta que você acertar nos 3 slots, você vai ganhar cada carta que você acertou. Mas claro, você recebe uma cartinha um pouco mais rara se você acertar 3 iguais. E a música desse jogo é a cereja do bolo. É o recheio de uma bela torta. É o dragão branco do Seto. É o caralho do meu avô. Não sei como a Konami alimentava seus funcionários. Principalmente os compositores, porque literalmente eles não erravam nessa época. As músicas do Forbidden Memories já eram perfeitas. Tem uns bons aparecendo que eu tenho certeza que são normais e eles estão com efeito. Então provavelmente eu imagino que deve dar pra reeditar algum desses monstros e aplicar efeitos. Eu tenho uma sensação que dá pra fazer isso. Tinha algum jogo de Yu-Gi-Oh! Que dava pra fazer isso. Que era o Cross-Du. O Cross-Du dava pra fazer isso. Porque eles só repetiram o feito. Em especial essa música aqui. Que parece que pegaram Mozart e pediram pra ele compor uma música com Tupac. É maravilhoso, saca só. Boa, mano. Vou me inscrever no canal, achei muito bom, tá, a edição já desse canal. E o ritmo, as piadas boas também. E os gráficos aqui, eles fizeram a melhor coisa possível que poderiam ter feito, que é modelos 3D saindo da... Cara, isso aí eu achei muito massa, tá? Cara, eu vou deixar ele concluir, depois eu vou falar. Isso ainda continua sendo legal pra caramba. Por Play 1 ser limitado, a única coisa que a gente tinha em 3D era quando atacava apertando o botão de fazer a animação. Que além de ser mó demora pra rodar esse filminho, não dá pra dizer que ele envelheceu tão bem assim. Meu Deus, você tá bem, você quer um suco. Justamente por ser Play 2 e ser só focado nas cartas e no campo, eles poderiam caprichar mais nesses detalhes. Eu não sei vocês, mas eu adoro o campo do mundo da fantasia. Esse livrinho aberto e colorido atrás é bonitinho. Mas, porém, todavia, contudo... E a dificuldade do jogo, ele é razoável a difícil. Tanto do lado do Yugi... Cara, enfim, só pra concluir ali, cara. Isso é da hora pra caramba, tá? Porque, tipo assim, o Forbidden Memories tinha essas animações aí que, beleza, não era tão feia. Mas, cara, tu pensar que tu tinha muitos monstros e todos tiveram ali o modelo. Eu imagino que talvez esse aqui também, né? Todos os monstros devem ter os seus modelos específicos e não são modelos feios ali, como a gente viu, sabe? E o Cross-Du também, eu tô fazendo Cross-Du porque pra mim o Cross-Du ele poderia ter sido, assim, ó. O problema foi má decisões capitalistas, tá? De gacha, os caramba, né? O olho abriu demais e, enfim, né? O olho gordo. Mas o Cross-Du, ele tem umas animações também muito bonitas, tá? Muito bonitas que tu olha e tu pensa, cara, Konami tem que reaproveitar isso aí pra alguma coisa. É um crime aquela quantidade de monstros terem tido animações 3D e ter ficado um ano no jogo que morreu e a gente não ter essas animações inseridas em nenhum outro lugar, cara. Enfim, eu espero que em 2026 a gente tenha alguma novidade legal assim, de algum jogo de Yu-Gi-Oh! Que não seja só Duel Links e Master Duel. Pelo resto da vida, né? Porque, pô, Yu-Gi-Oh! É uma franquia muito grande e precisa ser explorado. Cara, é igual o Pokémon, mano. Pokémon tu tem jogo de carta, jogo de RPG e tal. E funciona, mano. Tem fanbase pra tudo. E é isso que a Konami também precisa explorar, mano. Certo, mas nada impossível. Como eu disse, esse é um jogo de estratégia. Então, muitas vezes você não vai precisar ter uma carta mais forte do que a do inimigo pra vencer. Mas várias vezes que eu zerei esse jogo, eu fiquei empacado no último boss. Que, pasmem, é o vilão do Forbidden Memories. Só que aqui ele também interpreta um papel nessa história. Seu nome é Manawaba Favelier. Um nome bem comum, aliás. Foi quase o meu nome de batismo. E o mano aqui, somos íntimos. Foi ferradamente difícil. Nas duas formas. Muita gente, quando vai zerar esse jogo, comete o erro de zerar só de um lado. E nem sabe que não está vendo o final verdadeiro fazendo isso. Mas das 3 vezes que eu zerei até hoje, eu sempre usava a estratégia acima dos ataques. Além do cara aqui só ter carta acima de 2.500, ele tem umas 3 cópias desse fogo tremendo que tira 1000 pontos de vida. Tinha duelos onde ele praticamente não precisava fazer nada e já tava ganho. Esse é um duelo que sempre me pega, porque eu sempre fico um bom tempo nele. Mas derrotando ele, você tem um final onde diz que a Guerra das Rosas acabou e que o Yugi / Henry conseguiu o trono e que o Seto fugiu e nunca foi encontrado. Eu aposto
aposto que quando essa responsabilidade de rei bateu no Yugi, ele deve ter pensado isso aqui do Seto. Eu deveria ter ido, não ele! Não é justo! Esse meme E esse foi o é bom review pra de caramba. Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Eu acho que foi a forma mais estratégica que eles encontraram de criar um jogo de Yu-Gi-Oh! É bom que temos outros jogos semelhantes, mas esse tem uma fórmula que funciona tão bem, que às vezes é tão dinâmico e fluido, que às vezes você nem nota que está em um único duelo faz 1 hora. Porque da mesma forma que você tenta cercar o inimigo, ele também tá nesse intuito. A dificuldade desse jogo é bem balanceada, e a inteligência artificial desse jogo é bem feita. Pelo menos eu nunca vi a máquina aqui fazer jogada burra. Era sempre eu meio que fazendo essas jogadas burras, na verdade. Mas esse é um jogo que com certeza vai te prender do início ao fim, recheado de músicas boas e com um tema de história totalmente único, ainda mais com a história de Yu-Gi-Oh! Ô, na moral mesmo, tá? Vou ver se não acho isso aí legendado em português, porque penso em fazer em live ou sériezinha no canal. Faz muito tempo que a gente não faz uma sériezinha no canal e eu acho que esse aqui tem potencial, tá? Esse é um jogo que de tempos em tempos eu sempre tô voltando pra ele. Não é meu favorito, mas é um dos melhores. Legal mesmo, cara. Ei, espero que tenha gostado da review. Eu sempre me senti um pouco deslocado quando as pessoas falam do Duelist of Roses. Eu sinto, cara, eu não tenho como contribuir porque conhecimento mínimo, assim, só saber um pouquinho dali, um pouquinho de lá, mas esse videozinho me hypou, tá? Valeu, Porão dos Games, o vídeo vai estar na descrição aí, rapaziada. É isso aí, altos vídeos, tá? Altos vídeos.